Querido Pai, aqui estamos mais uma vez, te dando as graças, Senhor, por mais este dia em que nos permitiu que nós estivéssemos reunidos em pensamentos, embora distante materialmente, mas unidos em espírito, procurando sempre receber essas graças, essas proteções divinas, o entendimento da nossa luta por essa caminhada, o caminho do bem, o caminho do amor. Agradecemos a espiritualidade que, por certo, está nos acompanhando desde as 9 horas dos nossos estudos, que eles permaneçam abençoando a todos nós, todos os necessitados que nesse momento sofrem nos seus lares, nos hospitais, que todos possam receber o auxílio e a proteção divina. E peço também que o nosso irmão Nelson possa ser amparado e abençoado com a proteção dos nossos mensageiros divinos e que possa nos passar uma bonita mensagem para todos nós. Obrigado, Senhor. E damos por aberto o nosso trabalho de hoje, com a graça e a misericórdia de nosso Pai Criador. E que assim seja, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oração, irmão. E que meu fraterno abraço a todos os irmãos que nos acompanham, que vão nos acompanhar depois com a mensagem gravada. E agradecendo também pela oportunidade sempre de servir a nossa doutrina. E dentro das nossas grandes limitações, trazer um pouquinho de conhecimento dessa doutrina, que nos ilumina e nos ajuda a traçar um caminho bem luminoso, ainda que muito longo, nos espera esse caminho, essa caminhada. Esperamos uma caminhada muito longa ainda, mas certamente em direção à perfeição que o Pai nos desejou. Hoje a gente vai trazer um tema que é muito comum as pessoas comentarem, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nas diversas situações que acontecem, em que há fatalidades, né? E as pessoas lamentam. Muitas vezes porque um homem de bem se foi. Ou, né, fazem esse tipo de raciocínio que, na ocorrência que não houve vítimas, dizem que se fosse um homem de bem, teria morrido, teria desencarnado. E a espiritualidade nos brinda com ensinamentos a respeito disso, no item 22 do capítulo 5.
Bem-aventurados aflitos, que a Isaura me deu essa tarefa de hoje comentar aqui. E eu agradeço muito pela tarefa. Como eu digo, a gente sempre é agradecido por servir a nossa doutrina. Se fosse um homem de bem, teria morrido. As nossas entidades que nos orientam, né? Eu vou passar aqui vou compartilhar uma tela com vocês. Isso. Para a gente ir acompanhando todo mundo. A gente, muitas vezes, tem esse tipo de comentário sem entender direito. E a espiritualidade nos brinda, né, com orientações seguras a esse respeito. E eu vou propor hoje que a gente primeiro avalie o texto evangélico, né, o que está no nosso evangelho, e depois a gente vai trazer uma colaboração de Richard Simonetti, que comenta também o assunto e até aconselha os irmãos de como, né, fazer que essa vida não seja mais curta, mas seja proveitosa na passagem que temos aqui. Dizeis uma verdade, diz os Espíritos a respeito da nossa assertiva, né? Pois sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda no começo, né, ainda incipiente, prova mais longa, do que um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ser tão curta quanto possível a sua aprovação. Então veja, aqui nos diz que às vezes o espírito mau ainda ganha mais tempo ainda, né, para poder cumprir o seu planejamento reencarnatório, ou pelo menos, né, tentar se melhorar aqui na Terra. Ganha mais tempo. O bom, que já cumpriu sua tarefa, né, que já cumpriu com êxito, né, a sua passagem aqui, ele vai embora então para a espiritualidade, né, porque recebeu a graça de uma prova mais curta, né, de uma aprovação mais curta. Veja, né, que a gente tem, às vezes, essa visão errada, né? Se fosse um bem, teria morrido, que bom para ele, né? Se fosse um homem bem que tivesse morrido, certamente é porque ele tinha cumprido as suas tarefas aqui na Terra. É o que André Luiz chama de completista. Mas a gente vai ver esse assunto mais adiante, que é bem interessante. Então, se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, nos diz a espiritualidade, antes fosse este, quer dizer, antes fosse aquele que é mau. Eu me lembro, certa vez, aconteceu quando a minha mãe fez a passagem, né, para o plano espiritual, no seu enterro, chegou uma prima muito muito querida, mas chegou, né, transtornada com aquele fato, gostava muito da minha mãe, disse, ai, tanta gente ruim fica no mundo, e só tia Ivone que foi hoje. Ah, isso não é justo. Geralmente as pessoas nos dizem isso, né, como consolo, mas às vezes até para se consolar, né? Mas a gente sabe que todo mundo tem seu tempo aqui. Não existe uma data certa, mas todo mundo tem seu tempo aqui no planeta. E é assim que a gente diz. Antes fosse aquele que, né, aquele que parte, antes fosse este, né, dizemos, em relação ao ruim. E o espiritual nos diz, aquele que parte concluiu a sua tarefa, e que o que fica talvez não haja principiado a sua. Então, podemos ter uma visão totalmente enganosa, né, dessa situação. Proferis uma blasfêmia. Eu coloquei essa palavra porque no Espiritismo é muito raro, né, usar esses termos que são muito usados em outras tradições religiosas. A blasfêmia, né, a ofensa a uma religião, a uma divindade, mas aqui ele diz uma blasfêmia porque estão falando uma grande bobagem, né? Não no sentido assim de condenar, porque a blasfêmia, né, em tempos da Idade das Trevas, lá, do passado da humanidade, falar uma blasfêmia podia significar a morte, né? Querer que ao mal faltasse tempo para terminar a sua tarefa. Quer dizer, quando nós dizemos, quem dera fosse este, o mal, né? Nós estamos querendo que faltasse tempo para a sua tarefa, que a gente abreviasse as suas provações na Terra. Né? Que nós temos, às vezes, o desejo contrário, né, do que seria o bem. Querer que o bom permanecesse preso à Terra. Quer dizer, para o espírito, né, a Terra é como uma prisão. Né?
E às vezes as pessoas dizem, por que ele se foi, né? Já tinha cumprido a sua tarefa, né? E o espírito que cumpre a sua tarefa quer logo se libertar dessa prisão, que é estar aqui encarnado no planeta Terra. Querer conservar aquele que cumpriu a pena no cárcere, quer dizer, é a mesma coisa, né? Isso os espíritos nos comparam. Que é a mesma coisa de, né? Aquele que estão no cárcere, né? Estão presos, né? Aquele que cumpriu a pena, né? Cumpriu, pagou pelos seus erros, tem que ser liberto. Né? Mas nós, o contrário, ao dizermos, né? Que se fosse um homem de bem teria reencarnado, quer dizer, querer que o homem de bem fique aqui é como se ele tivesse cumprido sua pena e não fosse libertado, e ao contrário, aquele que não cumpriu a pena fosse libertado. Vejo que é uma metáfora bem interessante essa, né? Porque a verdadeira liberdade do espírito, né, para o espírito, né, consiste justamente nesse rompimento, né, dos laços que o prende ao corpo. Enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro, nos diz a espiritualidade. No caso desse capítulo inteiro, quem comenta é Fenelon, né? Um espírito que colabora muito, né, com a espiritualidade, é um escritor, estudoso. Né? Não censurar o que não podeis compreender. Olha, isso nos faz um alerta, né? Quer dizer, censuramos, mas como que vai o bom e fica... Né? Deus é justo em todas as coisas. Lembremos, né? Lá nos capítulos do Evangelho, que nos diz que se concebemos esse Deus que é soberanamente justo e bom, eterno, né? Ele é soberanamente justo e bom e pai de todos, trata seus filhos por igual. Não podemos conceber, né, que ele iria fazer isso. Deixa o ruim aqui, vamos levar o bom mesmo. Não, não é isso. Né? Concebendo que Deus é soberanamente justo e bom, não podemos conceber que isso ele iria praticar uma injustiça. Não é verdade? Como diz lá no Evangelho, né? Justa então são as causas. O que vos parece um mal é um bem. Então a gente não tem. É como aquela coisa, né? Que às vezes as pessoas. Eu acho que na vida passada tu foste isso. Sempre os outros, né? Ninguém diz, eu fui ruim, né? Na vida passada. Sempre diz, tu foi isso, foi aquilo, tu envenenou, tu matou, tu aconteceu, né? É a mesma coisa, né? Sempre temos essa coisa de achar que Deus pode ser injusto. Não. Deus é muito justo. E vai certamente nos colocar no caminho certo nas ocasiões devidas. Tão limitadas, aí vem aquela velha advertência que aparece em várias obras básicas e em várias obras complementares. As nossas capacidades são limitadas para entender toda a grandeza de Deus. E eles nos falam isso, tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não os aprende os vossos sentidos obtusos. Isso é, tão limitadas é a nossa capacidade de compreensão, porque ainda engatinhamos nas escadas da evolução, nas estradas que vão nos levar um dia à perfeição, mas ainda engatinhamos. Né? Que os nossos sentidos obtusos, ignorantes, né? Ainda muito rudes, né? Não nos dão a compreensão do todo. Nós analisamos uma situação e achamos que já entendemos tudo. Não. Deus é muito maior do que isso. E o nosso planejamento, né, a nossa vida de evolução enquanto espíritos é muito maior do que isso. E os nossos sentidos não têm essa capacidade de avaliar. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera à medida que vos elevardes. Diminuirá para vós a importância da vida material. Então, olha, pelo pensamento a gente pode já, né, também caminhar nessa estrada da evolução, né? E à medida que a gente se elevar, né, eles vão dizer então que essas coisas, né, que fazem parte da vida material, elas não vão deixar de ter importância para nós. Que nesse caso, esse do homem de bem teria morrido, né? Se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Então, olha que grande lição, né? No final desse capítulo nos traz Fenelon, né? Que nesse caso você apresentará, quer dizer, todas essas ocorrências, né? Se nos apresentam como simples incidente
nessa caminhada do Espírito, né? No curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Então, estão nos convidando aqui, né? Aqui é nós, por pensamentos, possamos evoluir, né? E que possamos, né? Nesse caminho, evoluindo, então, que essas questões, esses casos, vão ser meros e simples incidentes, que farão parte desse curso infinito do Espírito rumo à perfeição. Essa vida espiritual, a única existência verdadeira. Muito, muito bacana isso, né? De Fenelon foi muito feliz, né? Nos trazer esse fecho aí desse item, né? E eles nos orientam muito bem a respeito disso, né? Não devemos, de maneira alguma, né? Devido aos nossos sentidos limitados, né? Tentar avaliar essa situação. Deus é soberanamente justo e bom, e certamente justas são as causas desses acontecimentos. Bem, e como eu disse, né, na nossa segunda parte, a gente vai se valer, né, do texto de Richard Simonetti, um grande escritor paulista, né, bancário, que desencarnou em 2018, né, mas que deixou várias obras, né, que colaborem muito para os nossos estudos da doutrina espírita. E ele nos dizem, né, ele vai seguindo esse texto do Evangelho, e nos diz que a gente toma algumas conclusões erradas a respeito, né, quando pensa se fosse um homem de bem teria morrido. Ele diz que a primeira conclusão é que os bons vivem pouco, os maus vivem mais. Logo, é bom praticar maldades. E aqui ele já diz que há dois erros, mas eu quero voltar um pouquinho, né? Os bons vivem pouco, os maus vivem mais. Acabamos de ver as orientações evangélicas aí de Fenelon, né? Que não é nada disso, né? Os bons podem viver pouco porque já cumpriram suas missões. Os maus vivem mais. Não é verdade. Simonetti nos chama atenção logo adiante, né? Que nem sempre, né, os maus vivem mais. Logo, é bom praticar maldades. Nunca, né? Se Deus nos convida a ser também justos e bons como Ele, certamente, né, praticar o mal não é bom. Né? Não são só os maus que levam essas vantagens. Então vamos ver. Simonetti, né, nos diz que há dois erros nessas assertivas. O acidentado, aquele, né, do capítulo lá, não é bom, ou teria morrido. Não. As coisas acontecem conforme, né, merecimento, planejamento reencarnatório, conforme as orientações que a espiritualidade dá para o espírito na sua reencarnação. E muitas vezes provas que ele mesmo, né, quer se sujeitar para redimir velhas falhas, né, quitar velhas dívidas, enfim, evoluir enquanto espírito. Então, o acidentar não é bom ou teria morrido? Nada mais errado, né? O segundo erro que ele diz é que pode-se concluir disso que Deus não é justo, pois mata os bons e preserva os maus. E aí ele fala, nada mais distante da realidade, né? A gente boa que vive bastante e a gente má que tem existência breve. E aqui também, de novo, eu volto àquela questão lá do Evangelho, né? Que Deus é soberanamente justo e bom, né? Então, Deus não é injusto, Deus não mata os bons e não preserva os maus. Ele dá oportunidade a todos. Mas questões de merecimento, questões que o Espírito traz das suas milenares reencarnações, é que vão determinar, né, a qualidade da sua vida aqui na Terra e a sua partida em determinado momento ou em outro. Pois bem, então nada mais distante da realidade isso, né? E Fenelon diz... Isso. Fenelon também nos diz, né, que essas questões do espírito, né, muitas vezes essas provações levam ele a tropeçar, né? E é isso que Simonetti nos traz. A questão do homem de bem teria morrido, ou o homem de mal é que teria ficado, não. Todo homem que estiver na Terra ele tem que fazer força, então, para evoluir, para
está praticando bem, né? Ainda que suas provações sejam difíceis, né? Mas há provações difíceis que podem ser evitadas. Isso é, como assim? Foi determinada uma aprovação, como é que eu posso? A espiritualidade nos orienta, né? Muitas vezes as pessoas trabalhando no bem conseguem atenuar antigas faltas. E aí que isso que Fenelon nos diz aqui, é que substituir a moeda da dor pela do amor. Aí não teremos, né? O homem de bem que foi antes, o homem de mal que ficou, não. Substituir, né? A dedicação ao próximo, em vez de a agressão ao próximo, a dedicação ao próximo. Né? A moeda da dor pela do amor. A prática do bem para resgate de débitos kármicos. Então vejo, né? Se a gente conseguir reencarnar nessa vida, né, e ter encontro com um antigo inimigo, fruto de ódios, de rancores, de ressentimentos, né? E mesmo assim superar isso e conseguir ajudá-lo, conseguir amá-lo, amar seus inimigos, lembra, né? Do Evangelho, né? Certamente, né? Essa prática do bem vai nos auxiliar, né? E vai nos render, né? Bons avanços, né? Nesse resgate dos débitos kármicos. E Simonetti traz um caso, então, de um homem, né, que teve uma hemorragia cerebral e veio a falecer. Ele era um trabalhador espírita, né, era cumpridor de seus deveres, praticante da caridade, e contava com as preces e vibrações de espíritos, né, devido ao seu trabalho. Então, angariou então, uma série de simpatizantes que oravam, né, para que ele se recuperasse desse terrível incidente. Mas, mesmo assim, ele faleceu. E os familiares, então, tristes, né, questionaram. Até que ponto vale exercitar o bem? Se esse trabalhador, né, que era caridoso, que era cumpridor dos seus deveres, né, foi atingido por esse terrível mal. Isso não seria, né, a falta da proteção divina? Quer dizer, nesses casos, quer dizer, Deus injusto, novamente, né, o conceito de Deus injusto, né, não protegeu os seus trabalhadores. Nada mais fora da realidade, né? Mas, em consulta posterior, mentores espirituais esclareceram essa família, né? Clarearam suas dúvidas. Esse trabalhador, ele tinha uma programação com graves limitações físicas, né? que o levaria a uma existência vegetativa para resgate de débitos kármicos. Mas ele fez tão bem, tanto bem durante sua vida, né? que a sua passagem aqui, né, foi antecipada. A misericórdia divina, né, por causa dos seus grandes serviços vinculados ao bem, decidiu libertar e o levou então para o plano espiritual. Então, mais uma vez, né, voltamos ao texto evangélico lá, né? As nossas capacidades são limitadas para avaliar essas situações e de achar ainda que Deus é injusto, não é verdade? Não temos esse preparo todo. Aí Fenelon, Simonetti até faz uma abordagem até cômica, né, das situações. Ele diz que a abordagem de Fenelon lembra um ditado popular: só Peru morre de véspera, né? Uma lembrança lá, né, de que está tudo determinado. Só o Peru morre de véspera. Uma referência à ceia de Natal, né, onde na véspera então se matava o peru, né, para prepará-lo para a noite da ceia. Mas até aqui, ele diz, há equívocos, porque depois da invenção do freezer, os perus passaram a morrer bem antes, semanas e até meses. E realmente, né, a gente vê lá, já por outubro, né, novembro, já há perus para venda para o Natal, porque a indústria se especializou, se melhorou, né, e oferece os produtos bem antes, né, e às vezes até com um preço mais barato do que na ocasião. Então vejo, né, não tem nem o peru morre mais de véspera, né, tudo é determinado pelos acontecimentos da vida. Também passa essa lição a impressão de que há dia certo para morrer, o que não é verdade. Nós não temos um dia certo para morrer. É certo que um dia vamos desencarnar, mas os acontecimentos da nossa vida é que vão determinar esse dia, que vão determinar esse momento. Então, a programação humana, segundo nos diz
o Simonetti, é de que a gente vive em torno de 100 anos. E hoje a gente tem conhecimentos, antigamente era difícil achar, alguém chegou aos 80, alguém chegou aos 100, né? E hoje a gente vê na programação humana aí 100 anos, muita gente, né, já com 100 anos, né? Parece que a mulher mais longeva tem 112 anos, o homem mais longevo tem em torno de por isso aí também, né? Então, estamos vendo muito mais gente que está vivendo muito mais tempo, né? Porque é a programação da duração do nosso corpo, digamos assim. E a gente vê cada vez mais, né? Ainda mais hoje que as pessoas têm mais noções de saúde, pessoas que duram mais. Mas isso pode ser abreviado, né? Por quê? Pelos maus tratos ao corpo. Porque nós temos uma alimentação deficiente ou errada, né? O trabalho indisciplinado, quer dizer, aquele que só trabalha e não descansa. Lembremos da lei do trabalho, nas nossas leis morais, né? É preciso descansar também para cuidar do seu corpo. O repouso insuficiente, né? Como eu falei, e sedentarismo, quer dizer, aí o contrário, né? Não faz nada mesmo, né? Ficar sem fazer nada. As tensões nervosas, irritação, né? Porque nós, nessa vida moderna, às vezes a gente tem tensões nervosas completamente dispensáveis, né? Irritações também completamente, né, dispensáveis. Né? Mágoas, ressentimentos, ódio, rancor, a gente sabe que isso faz grandes males para o espírito. Imagina para o corpo também, né? Que isso vai somatizando lá. Tudo isso agride o corpo e produz males que abreviam a existência. Então vejo, né? Muitas vezes a gente dá, mas se fosse um homem de bem teria morrido, né? Ou que ele morreu novinho, não. Pode ser um mau cuidado com o corpo, né? Coisas, né? Essa vivência constante de mágoas, ressentimentos, ódio, rancor, que a gente sabe que desequilibra o corpo e pode levar os irmãos a desencarnar. E a gente que se mata, nos chama atenção, Simonetti, a partir de graves desvios de comportamento. É o caso, né? Desse, que a gente vê pessoas jovens morrendo. Era homem de bem? Não. Muitas vezes, né? Não são homens de bem. E ele traz o exemplo, por exemplo, dos jovens na criminalidade. A gente, nos nossos dias, muitas vezes temos notícia lá da vivência criminosa nos morros do Rio de Janeiro, principalmente, né? Em que a gente vê muitos jovens armados, né? E que estão lá, são soldados, né? Daqueles do tráfico, como eles dizem, né? A expectativa desses jovens está em torno de 25 anos, 25, 27 anos. E não é por um esforço no bem. É por um lamentável comprometimento no mal. Então, esses jovens podem partir muito cedo com grandes dívidas, né? Que vão levar a penosos reajustes. E também a atormentados resgate quando reencarnarem. Então, veja quanto isso, né? Nos leva a pensar, né? De que tipo de vida, né, a gente quer para as pessoas, a gente quer para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Na verdade, é claro que não queremos uma vida dessa aí para ninguém. Mas, realmente, né, é preciso que pensemos nessas coisas todas, porque isso não está longe da gente, não. Por mais que a gente queira, né, de repente, nessa vida atribulada das grandes cidades, a gente pode estar bem pertinho dessas coisas. Então, é preciso estar preparado. Muitos são literalmente expulsos do corpo, como quem deixa uma casa que lhe cai na cabeça por ter cuidado mal dela. Olha só, eles são praticamente expulsos do corpo, devido a esse comprometimento com o mal, né? Porque não cuidaram também daquele corpo. Não é verdade? Vamos lá, então. André Luiz, ele nos traz um conceito que a gente vai ver, que é o completista. Quando um espírito consegue viver plenamente o tempo de vida física que lhe foi concedido, cumprindo o que veio fazer na Terra, é recebido com festas no além, como um completista. Isso está lá no livro Missionários da Luz, capítulo 12. Por que eu estou falando isso? Né? Porque muitas vezes a gente diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. E teria mesmo, porque em certas situações ele completou, né? Como a gente já falou, completou a sua tarefa aqui na Terra. Né? E ele é recebido nas esferas celestiais como um completista.
Esse é um aspecto interessante que deve merecer a nossa reflexão. Olha só, todos reencarnamos com algo a fazer. Não estamos aqui por acaso, nos alerta Simonetti. E o completista, né? Ele é um caso que a gente deve levar como exemplo, né? Lá nesse capítulo, né, é o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, o irmão Manassés, se não me engano, ele diz que esse termo completista designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas do corpo terrestre. Perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Bem, aqueles irmãos, né, os completistas, aproveitaram todas as possibilidades dessa encarnação, né, do corpo terrestre. Quer dizer, ganharam um corpo e aproveitaram todas as possibilidades para cumprir a sua etapa aqui, o seu planejamento, né? Certamente vinculados ao bem. Fazemos alguma coisa de útil para nós e para outra. Desprezamos 50%, 60%, 70% ou mais de nossas possibilidades. Eu já ouvi, né, de espíritas mais experientes, mais velhos, mais estudiosos também da doutrina, que quando o espírito completa pelo menos 5% do seu planejamento reencarnatório, já é uma grande vitória. Então, vejo, né, que é muito comum. E é o que estamos falando, né, que desprezamos 50%, 70% ou mais das possibilidades que temos, né, nesse corpo terrestre, nessa experiência da reencarnação. Mas segue lá. Na qualidade, o completista, né, ele conquista, né, coisas muito boas para ele, né, e para servir aos outros também. Porque o completista, né, ao fazer todo o seu planejamento, ele, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido. Vamos analisar aquela primeira parte. Pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação. Vai escolher que corpo, o mais adequado, né, para a sua missão. Ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Olha só. Certamente nós temos espíritos que conhecemos, né, que certamente ganharam um veículo enobrecido e foram cumprir suas missões em outras órbitas aí também. Bem, e Simonetti nos diz que nós precisamos entender que também, quando reencarnamos, temos tarefas e compromissos assumidos. A família, né? Pais, irmãos, cônjuges, filhos, há ajustes a serem feitos. Desentendimentos do pretérito e dificuldades de convivência do presente. Então, veja, quantas tarefas temos a cumprir? E, às vezes, a cumprimos em um curto espaço de tempo. Né? E, como homens de bem, né? Cumpridas nossas tarefas, nós somos chamados de volta ao plano espiritual. Tá? Nós temos compromissos com a sociedade também. Além das atividades profissionais, somos convocados a algo fazer em favor do bem comum. Sedimentada a solidariedade em nós, a caminho do amor, lei suprema de Deus. Então, veja, nós somos convocados também a fazer o bem comum. É o caso, né, que nem já vimos do próprio Simonetti, é o caso do irmão que desencarnou, ninguém entendia, porque era um homem bom e chegado, né, ligado à caridade. Ele já havia cumprido, né, os seus bens e até atenuou a sua prova, né? Então a gente tem um compromisso com a sociedade. Nós temos compromisso também com a eternidade, porque já vivíamos antes do berço. Né? A gente já não é um espírito que nasceu agora, nós somos espíritos que já têm inúmeras experiências, somos espíritos seculares, né? Já vivíamos antes do berço, continuaremos a viver depois do túmulo, e chamados, né, ao aprimoramento incessante. Quer dizer, nós estamos sempre nos aprimorando, sempre evoluindo no esforço da renovação. Estaremos sempre nos renovando, nos melhorando, para um dia chegar à perfeição que o Pai nos destinou. A partir do estudo, da reflexão, do empenho por superar mazelas e imperfeições, à luz do Evangelho. Quer dizer, nós aqui, como hoje reunidos, né, estamos estudando o Evangelho, estamos partindo, né, para esse esforço de renovação, através do estudo, né, reconhecendo, vendo as nossas mazelas e imperfeições, né, à luz do Evangelho.
substituindo o homem velho, cheio de defeitos, pelo homem novo, o homem cristão capaz de refletir a luz do Cristo em seu comportamento. A história, né, que sempre se fala no Espiritismo, é preciso substituir o homem velho, né, aquele cheio de defeitos, e que a gente substitua por um homem muito melhor. E é importante, segundo Simonetti, né, nos diz, que façamos uma autoavaliação diária. Estou observando que planejei ao preparar-me para o mergulho na carne? Será que estou? Mas como é que eu vou saber se a gente sabe que o planejamento, as coisas, né, as nossas vidas passadas são esquecidas? Como é que eu vou saber disso, né? Certamente isso está na consciência do espírito. O espírito sabe quando está no caminho certo e quando está no caminho errado. Além, né, de ter todos os seus mentores espirituais os ajudando nessa tarefa. Estou cumprindo meus deveres perante Deus e a minha própria consciência? Habilitando-me a um retorno feliz à pátria espiritual? Todos nós podemos fazer essa avaliação, né? Aí também vai surgir aquela avaliação errada. Ah, então, assim, se eu fizer muito bem durante a vida, eu vou abreviar minha passagem aqui. Eu acho que eu não vou ficar mais tempo aqui, né? Não vou praticar tanto bem assim, não. Não é isso. Nós estamos destinados a praticar o bem, destinados a evoluir. Então, nada de atrasar nossa evolução. Quanto mais rápidos passarmos por aqui, é porque cumprimos as nossas tarefas. Cumpramos então as nossas tarefas. E, para terminar, meus irmãos, essa grande reflexão, né? Vale lembrar a advertência de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, veja, vai entrar, né? No reino dos céus, no reino que não é deste mundo, o reino de Jesus, aquele, né, que faz a vontade do Pai, que é estar ligado ao bem, que é estar servindo ao vosso próximo, que é estar servindo aquilo que o faz evoluir enquanto espírito, se afastando do mal, todas as vezes se afastando do mal. E aí sim, vamos entender nesses exemplos de pessoas, né, que se dedicam aos seus irmãos, né, vamos entender com as nossas ainda limitadas capacidades, né? Que se fosse um homem de bem, teria morrido, e com razão, que teria cumprido, né, a sua missão aqui na Terra, através do compromisso com o bem e com o desenvolvimento e o bem-estar de seus irmãos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que a lição tenha sido bem entendida, né, por todos, porque nós estamos em permanente estudo. Nenhum espírito está pronto. Nenhum irmão está pronto na Terra. Nós seguiremos estudando, seguiremos nos aperfeiçoando, porque ainda engatinhamos nas escalas da evolução. E é preciso, como a gente vê, né, nos irmãos que muitas vezes desencarnam sem a gente entender, que irmãos que se dedicaram a se melhorar enquanto espíritos, na prática do bem e a serviço de seus irmãos. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a Isaura e a todo mundo da Bom Jesus, a quem eu tenho um carinho, todos sabem, um carinho muito especial. Um abraço a todos. Obrigado, nosso irmão. Agradecemos também a Deus nesse momento, porque permitiu que nós tivéssemos essa oportunidade de ter esse irmão com essa linda mensagem para todos nós. Agradecemos e encerramos com a graça e a misericórdia de nosso Pai Criador, o nosso trabalho do dia de hoje. Que assim